dando continuidade. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou a cirurgia, mas não demorou muito, né? E nesse meio tempo também, a gente já avisou os nossos familiares que moram aqui, que estavam morando na época, né, aqui em Guma. E a gente simplesmente não sabia o que fazer. Eu tava com a minha outra filha também, que na época tava com 5 anos, então foi bem complicado, foi bem difícil, porque a gente tava sem nada, o nosso carro estava, sabe, lá na clínica, e a gente nem sabia como chegar lá. E aí o médico, depois que drenou, ela simplesmente voltou, né? Ela tava normal, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí o médico virou pra nós, inclusive ele era um médico, não é japonês, né? Ele era estrangeiro. E ele explicou pra nós, né, que ela tava com um tumor cerebral, craniofaringioma, já em estado avançado, né? Então na época ele falou que já tava do tamanho de uma laranja e ela precisaria fazer uma cirurgia aberta para retirar esse tumor. E ele gostaria de operar, né? Porque ele falou que ele tinha experiência na área infantil, né? Na área pediátrica. Mas como a nossa família tava tudo aqui em Guma, eu conversei com meu marido e a gente preferiu voltar para Guma. Então a gente perguntou para ele se não teria como fazer essa cirurgia, né, no estado que a gente mora. Então ele procurou para nós e encontrou o hospital universitário na cidade de Maibashi, que aceitaria o caso dela, e explicou também que ela, como era muito longe, ela não iria resistir de ambulância, então precisaria ser transferida de helicóptero, né? E o médico iria vir junto, né, para Guma, acompanhar. E foi aí que Deus colocou pessoas no caminho, né, para poder nos ajudar, que a família do meu marido se deslocou da região de Guma até lá para socorrer a gente, né, e trazer o carro também, porque como eu não dirijo, então o carro alguém precisaria, né, trazer, porque no helicóptero só poderia um acompanhante. Então no caso ficou decidido que eu e meu marido, né, porque ele sabe bem mais Nihongo que eu, e eu também eu tinha que cuidar da minha filha, da minha outra filha. Então a família do meu marido foi socorrer a gente. Eu sou extremamente grata se alguém estiver me acompanhando nos meus relatos. Minha sincera gratidão. Se não fosse vocês, realmente, eu não sei o que a gente faria. Eles nem sequer pensaram, né? Quando ficaram sabendo, já na hora, já cataram as coisas e já foram pra lá. Então eles realmente pensaram nos mínimos detalhes, de levar comida pra gente, de levar as coisas pra minha outra filha. E realmente pensaram em tudo, foram instrumentos mesmo de Deus. Aí tive que voltar, né, com a família do meu marido. E o meu marido veio transferido de helicóptero junto, né, com a minha filha mais velha. Aí chegando aqui no hospital, que ela começou a fazer toda a batalhada de exame, né, para poder fazer a cirurgia aberta. E o médico já explicou todo o planejamento, né? Ele falou que por ser um tumor cerebral, que é algo bem delicado, porque pega bem a hipófise, né? Que é o centro do cérebro, então por isso que estava pressionando a área da visão, né? Da audição, dos hormônios, enfim, pega toda essa área, né? E aí ele falou que o planejamento era mais ou menos 1 ano para mais de internação, né? Para poder fazer todo o tratamento. E assim foi feito, né? Ela fez a cirurgia, que durou mais ou menos umas 15 horas, com troca de equipe. Ela teve problemas de hemorragia, né? Mas só que, graças a Deus, né? Ela precisou da transfusão de sangue, mas ela estava viva, ela conseguiu resistir e ficou na UTI e tudo. Enfim, foi todo um processo mesmo, né? Então, o pós-operatório, nós começamos a intercalar, né? No começo eu deixei a minha mãe lá, porque como eu tava trabalhando, a minha outra filha, a segunda filha, tava indo na escolinha, né? Japonesa. E a gente também saberia, de certa forma, que ia ter todo um gasto, né? Porque por causa da cirurgia, da internação. Então, eu preferi continuar trabalhando, mas lógico, né, com o coração apertado, e já combinando com o meu chefe, né, o japonês. Ele entendeu tudo, né, foi tudo explicado,
E ele falou que não teria problema, né, de eu atender telefone e tudo na linha, era só eu pedir mesmo pra alguém ficar no meu lugar e correr pro banheiro, né, pra poder atender. Mas no final, acabou que eu resolvi sair do serviço mesmo e ficar lá no hospital junto com a minha filha. E nessa época também a família do meu marido deu uma força pra ajudar a cuidar da segunda filha, né? Junto com meus pais, tudo. Então a família realmente nessa época abraçou, né? Cada um fez a sua parte como pôde. Eu sou muito, muito grata, né? A todos que nos ajudaram. E o tratamento lá foi que depois que ela, do pós-operatório, ela realmente se tornou uma outra pessoa, né? Foi simples assim. Ela sempre foi uma criança muito calma, muito tranquila, muito madura para a idade dela. E depois que ela saiu da cirurgia, ela simplesmente se tornou uma criança mais agressiva, violenta. E os médicos não falavam nada pra gente, e simplesmente as enfermeiras falavam que isso era normal de um pós-operatório, né, devido a ter feito uma cirurgia na cabeça, né, no cérebro, então era super normal isso. E com o passar do tempo ela começou a perder os movimentos do corpo dela, né, eles não estavam fazendo nenhum tipo de fisioterapia, ela começou a ficar travada, né, na cama. E eu conversei com meu marido e eu também senti muito, muito forte dentro do meu coração que era para retirar ela do hospital. Então, nessa época, sim, eu fui muito julgada e condenada como mãe. Aí, nessa parte, a família realmente foi contra, me chamou de louca, né? E, como eu falei, eu sou uma pessoa que quando eu sinto muito forte dentro de mim, eu faço. E assim eu fiz, tivemos que assinar uma carta, escrever uma carta, né, nos responsabilizando de tudo, porque o médico também, ele foi totalmente contra, né, ele falou que se eu tirasse ela do hospital em menos de 10 dias, 7 dias mais ou menos, ela iria falecer em casa, e o hospital não queria, lógico, se responsabilizar por isso, então eu escrevi uma carta, que já está a público também, para quem quiser. E assim eu fiz, eu levei ela para casa. E eu vou continuar em outro para não ficar longo.